Queridos, excelente noite, sejam bem-vindos. Live do projeto Brain Fitness, 8h08 da noite, ao som de Pink Floyd, batendo um papo sobre polimatia de desempenho. E aí vai ser um prazer bater esse papo com vocês ao som de Pink Floyd, com Time. Bem-vindos, bem-vindos. Doc Castro, boa noite. Johnson Gomes, Regina Jane, beijo pra você. Gabriel Luiz Reis, grande Johnson. Taking away. Bem-vindos a todos. Boa noite. 8h09 no horário de Brasília. Bruno Castro, puta que pariu. Tá subindo a responsa. Marcelo Almeida. Em que parte do mundo está essa fera do mundo corporativo? Hoje falando diretamente de Bucareste, capital da Romênia. Aqui, 2h08 da manhã. O que o Dino não faz por vocês, hein? Meu Deus, esse Dino não voa quase. De meia, com direito a Golden Toes aqui pra vocês, ó. Deram sorte que eu não vou fazer a live de roupão. Galera, estão me vendo e me ouvindo bem? Dá uma sinalizada aí. Grande Marcelo, direto da Jamaica. Marcelo, eu não sei se essa tua Jamaica aí é real ou figurada. Lari, hello from Germany. O Marcelo, é a Jamaica real ou figurada? Legal, tô ouvindo legal, né? Que bom. Maravilha. Larissa Alves Santos, bem-vinda. Galera, acho que já deu, né? Deu tempo da galera entrar aí. Deixa eu dar um corte aqui no nosso Pink Floyd, por mais que esteja uma delícia. Mas é hora da gente bater um papo. 3 anos de Jamaica, que bacana, cara. Alê Faria, bem-vindo. Maria Gonçalves, bem-vinda. Show de bola, galera. Vamos lá. Então, conforme o pessoal perguntou aí, hoje eu estou falando do leste europeu, da Romênia, país encantador. Aqui 2 horas da manhã, 2h10. E é bem verdade que eu estaria de pé essa hora para atender vocês, porque a gente tinha marcado. Mas a grande verdade é que, como eu pousei hoje de manhã, o jet lag ainda está dando uma zoada. Eu estava em Toronto ontem, no Canadá, e são acho que umas 6 ou 7 horas de fuso para cá. De maneira que ainda estou meio zoado da cabeça. Vamos lá. Papo de hoje, polimatia de desempenho. Nome escroto pra cacete para um negócio que é simples de entender e difícil de aplicar. Mas que tem uma puta consequência na maneira como a gente desenha a carreira, na maneira como a gente usa nossas competências, na maneira como a gente multiplica elas para chegar a novos resultados. André Choma, bem-vindo. Fabrício Costa, Flávio Johansen, bem-vindos, meus queridos. Coisa boa ter vocês aqui. Então, papo de hoje, polimatia de desempenho, conectando skills e potencializando competências. Tem gente aí que vai, né, comentar que a imagem está invertida, não sei o que, não tem problema. O objetivo, né, da live não é ler nada, né? Isso aqui é só o nosso fio condutor, o nosso fio da meada do que a gente vai falar aqui hoje. Diego Vieira, bem-vindo. Luiz Alfredo, Jennifer, bem-vindo. Léo Fernando, bem-vindos. Então, esse papo de hoje da polimatia de desempenho, ele vai seguir aí uma
uma linha mestra, uma linha condutora, mas não se preocupem especificamente com o conteúdo visual não, que vai tudo aqui no Gogó. Marante Siqueira, bem-vinda. Rodrigo Lamas, Ernesto Malasquez. Aí, já temos 4 países conectados. Temos Brasil, Romênia, Peru, Alemanha, 5 países e Jamaica. Porra, que maravilha, essas lives estão cada vez mais internacionais. Isso dito, galera, vamos dar sequência aqui. Então, eu sempre gosto de dar uma contextualizada no programa que está por trás dessas lives, né? Que é o projeto do Brain Fitness, que é um projeto de... Lorena, bem-vinda. Marquinho Gulim, bem-vindo. Que é um projeto de conceitos de neurociência básicos, assim, muitos de psicologia, aplicado à carreira, a desenvolvimento pessoal, né? E a gente está já nesse projeto há um tempo, ele já se materializou de diferentes maneiras, já teve o Experience, que é uma imersão presencial, tem as lives, em breve deve ter um produto online, né, disponibilizado, a galera está cobrando muito. Lorena, Marcos, Laline, bem-vindo. F5 Saúde, bem-vindos. E essas lives partem da minha crença, da minha mentalidade de abundância, de que conteúdo deve ser gerado e compartilhado em profundidade, em qualidade e sem limite de compartilhamento, porque é assim que a gente atrai as tribos certas e é assim que alguns de vocês vão participar do nosso projeto de outras maneiras. Russell, bem-vindo, meu querido. Isso dito, esse projeto do Brain Fitness, né, do Neurociência para uma Vida Foda, ele tem 5 grandes eixos, né? As práticas que são discutidas ali são organizadas em 5 grandes eixos. O primeiro eixo, que é o eixo da fisiologia, que fala muito do corpo e do cérebro enquanto órgãos, enquanto aspecto fisiológico, né? O segundo eixo, que é o eixo da psicologia, né? Aí que a gente fala de cérebro mais como mente do que como órgão, né? O terceiro eixo, que é o eixo das escolhas, né? Onde a gente fala de seleção e priorização. No eixo 4, que é o eixo da disciplina, fala muito de produtividade e da disciplina da execução. E o eixo 5, que é o eixo do retrofit, né? As condições ambientais necessárias para sucesso sustentado no longo prazo. Então, no retrofit, a gente fala de networking e relacionamento, a gente fala de... Alzilene, bem-vinda. Mari, bem-vinda. Nádia, bem-vinda. Que coisa boa, tá melhorando. Então, no quinto eixo, que é o retrofit, a gente fala de networking e relacionamento, a gente fala de gestão de ativos e finanças e a gente fala de autonomia intelectual e polimatia. De maneira que, né, colocando aqui os 5 eixos, a pergunta que eu sempre faço é em que eixo que cai o papo de hoje, e eu já acabei respondendo. Cai no eixo número 5, no eixo ali do retrofit, né? Ou seja, entre as condições necessárias para o sucesso estão autonomia intelectual e polimatia. Marcos Vilhena, Fredericão Pet Shop, bem-vindo. Vamos nessa. Galera, o papo de hoje tá lotado, tá? Vai ser uma dificuldade aqui a gente tentar bater esse papo dentro do nosso combinado aí de até 59 minutos, porque é um tema denso, né? E aí um dos meus desafios nessas lives tem sido tornar o que é denso e complexo mais palatável, mais simples, que faça sentido para a vida de qualquer um de nós, né? Temos tido algum sucesso, mas alguns temas são um pouco mais desafiadores, como esse aqui. Então, temos 7 itens na pauta aí hoje. Primeiro, o que diz a ciência, né? A gente vai passar aí algumas definições de competências e de polimatia, tá? Depois, a gente vai passar, dar alguns exemplos, né, de polímatas para tentar tangibilizar um pouco, né, do que a gente está falando, né? Quais são alguns personagens históricos aí que vocês certamente vão reconhecer, que praticavam e exibiam isso aí. Depois, a gente vai falar alguns motivos pelos quais a polimatia quase entrou em extinção, né, e saiu de moda e quase entrou em extinção, e por que ela está ressurgindo agora e por que faz sentido a gente discutir isso hoje, em pleno 2019. Né? Aí a gente vai falar um pouquinho do custo e dos riscos da polimatia, né? Quais são as coisas que a gente tem que
tomar cuidado aí como fatores críticos. E aí vamos entrar num conceito que é o que eu tenho me aprofundado, que é o polimatia de desempenho, né? Então a gente vai pegar o conceito base de polimatia e vai acrescentar um item específico que é a integração entre as competências. Tá? Josiane Oliveira, bem-vinda, Gui FC, bem-vindo. E aí a gente fecha com o Triângulo do Talento, né? Uma ferramenta muito bacana aí, desenvolvida por um instituto norte-americano, em cima de mapeamento de competências e que pode ser útil para vocês. Vocês lembram que no final a gente começa, né, o papo da live lá no alto, lá no, né, na filosofia, e vai descendo isso até a prática. Então aqui já no final, quando a gente fala de Triângulo do Talento, já é uma pegada muito prática de como é que você pode usar isso na sua vida, e fechamos com alguns hacks e um desafio. Dedê Santana, bem-vindo. Ezequiel, bem-vindo. Então vamos lá, esses são os 7 itens de hoje, né? O que a ciência diz sobre competência e polimatia, alguns exemplos de polímatas que você conhece, a extinção e ressurgimento da polimatia, o alto custo e os riscos da polimatia, a polimatia de desempenho, Triângulo do Talento, e fechamos com os hacks e com os desafios. Vamos nessa, porque hoje vai ser bem apertado o papo. Luciana, bem-vinda. Vamos nessa. Primeiro ponto, competências. Aqui é um conceito de base, tá, galera? O papo de hoje ele vai se apoiar em 2 conceitos principais, o conceito de competências e o conceito de polimatia. Então, já na largada, é importante que a gente esteja na mesma página sobre o que eles querem dizer. Competência tem N definições possíveis, tá? Dependendo se você vai para a turma do RH, turma da gestão empresarial, turma de gestão de capacidade, turma do direito, né? É um termo que tem acepções diferentes dependendo do contexto que ele é trabalhado. E mesmo dentro do contexto que a gente vai trabalhar aqui, que é do contexto de desenvolvimento pessoal, né, próximo ali da administração e do RH, ainda assim tem uma miríade imensa de autores e uma porrada de conceitos diferentes. O que eu vou trazer aqui é o próximo de o que há de consenso nessa área sobre esse ponto. Vera Lúcia, bem-vinda. Thiago Guedes, bem-vindo, meu querido. Porra, só monstro conectado aí na nossa live. Então, competência é uma das definições aí mais aceitas, ou próximo do que há de consenso aí na área de RH, que é a posse por parte de um indivíduo ou de uma organização das características necessárias para se realizar uma determinada tarefa ou objetivo. Tá? Então, diz-se de uma organização ou de um profissional que tem competência, aquele que tem um conjunto de características necessárias para atingir um determinado objetivo ou execução de uma tarefa. Quando a gente traz isso para o âmbito pessoal, que é o que a gente vai tratar aqui, os grandes autores e gurus aí de RH costumam apresentar muito a tríade do CHA, né, o CHA, para embasar uma competência. Então a competência seria nesse conjunto de características para cumprir um determinado objetivo, e ele se apoia em 3 grandes pilares, que é esse CHA. Primeiro, conhecimento, né? O conhecimento é o saber, né? É o dominar as bases teóricas, os conceitos, os fenômenos por trás daquela área que você se propõe ser competente. O segundo, que é o H, é o da habilidade, é o saber fazer, né? É o ser hábil, ou seja, saber aplicar aquilo em alguma situação real para produzir resultado. E o terceiro, que é o A, é o da atitude, é o querer estar motivado e ou disciplinado, inspirado para a execução. Então, dizem aí os entendidos especialistas da área de RH e de gestão de pessoas que uma competência é baseada nesses 3 elementos. Aí, claro, tem variações, tem divergências desse conceito, mas principalmente variações, tá? É um conceito bem consensual e que boa parte dos autores entende e enxerga assim, e boa parte dos profissionais de RH também. Então, esse é o conceito que a gente vai usar como competência, tá? Algum conjunto de características que você tem, aí podemos tomar essas 3, tá? Você tem um conjunto de conhecimentos, você tem um conjunto de habilidades, você tem um conjunto de atitudes, que quando juntos promovem uma competência. Então, pensa uma competência qualquer. Eu tenho a competência de liderar projetos de tecnologia. Se você tem essa competência, e você de fato é competente nisso, você certamente tem um conjunto de conhecimentos, coisas que você aprendeu, estudou, precisou entender, precisou dominar enquanto conceito, precisou racionalizar sobre essa gestão de projetos de tecnologia. Tem um conjunto de coisas que você precisou se tornar hábil, experimentar, testar, errar, aprender fazendo para ser hábil nisso aí.
Drop Nômade, puta merda, diretamente de Moscou, o 6º país conectado aí na nossa live hoje. Então vamos lá. Temos Brasil, Romênia, Jamaica, Rússia, Peru e Alemanha conectados aí hoje. Não é pouca merda não, viu? É balde cheio. Vamos nessa. Então, se você exibe essa competência, você precisa ter essa habilidade, você precisa construir isso ao longo do tempo, com muita prática, né? E você tem o A, que é da atitude. Você entende quando e como aplicar aquilo ali, você entende o valor daquilo, acredita que aquilo ali gera resultados, portanto decide aplicá-lo. Você torna aquilo uma ação, um ato, né? Portanto, atitude. Então, qualquer competência de qualquer um que está conectado, tem gente da medicina conectada, eu sei que tem gente da administração conectada, tem gente de tudo que é área. Qualquer competência que você tenha, ela é baseada nesses 3 eixos, tá? Então, hoje a gente vai falar muito de competências, não só do mapeamento e do desenvolvimento dessas competências, mas também da conexão entre elas, principalmente, tá? Competência peruana, crescer. Com certeza, Ernesto, você tem essa competência, eu também. E aí vamos falar de polimatia, tá? Polimatia nasceu... Também é um conceito com uma porrada de definições diferentes, e eu vou tentar pegar aqui a mais simples, a mais comumente aceita, tá? Para a gente seguir para frente. O domínio de múltiplas e distintas áreas do conhecimento. Ou, indo um pouquinho além, o domínio e a capacidade de alcançar excelência em múltiplas e distintas áreas do conhecimento. Então, um polímata é um profissional que domina diferentes áreas do conhecimento. Aires, posso assumir que um médico é um polímata porque ele entende de administrar drogas, mas ele também entende de ler sinais vitais? Não, porque essas duas capacidades estão dentro do mesmo guarda-chuva, né, da área ali de medicina. E muito provavelmente, dependendo da especialidade, esse profissional tem essas capacidades voltado para a especialidade dele, né? Ele não conseguiria, por exemplo, administrar drogas ou ler sinais vitais relativos a uma outra prática dentro da medicina. Então, o que configuraria a polimatia é, de fato, dominar múltiplas áreas diferentes do conhecimento e a capacidade de se alcançar excelência nisso aí. Beleza? Vem do grego, né, do polumates, que seria a junção de poli, que é múltiplo, né, vários, com mantanein, que é a raiz do verbo aprender, tá? Importante, eu sempre gosto de tratar os conceitos do que ele é, mas também do que ele não é, tá? Cuidado para não confundir polimatia com multitarefa, que é uma outra coisa. E cuidado para não confundir com indecisão. Então, aquele seu amigo que já iniciou 3 faculdades, não sabe se casa, se compra uma bicicleta, se vai para a Austrália surfar, ou se faz um concurso público, isso não é polimatia. Tá? Isso me parece uma indecisão. Claro que eu peguei um caso caricato aqui, um caso extremo, somente para pontuar o que eu queria dizer. Mas cuide para também não começar a ver polimatia onde não existe. Tá? Polímatas que a gente conhece e respeita e ao longo da história aí, né? Um dos mais famosos aí, Da Vinci, Leonardo da Vinci, né? Fez fama e carreira como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Então percebam que as áreas de domínio do Da Vinci se estendiam em diferentes ciências, em diferentes áreas, diferentes segmentos. E muitas vezes, e aí a gente vai voltar nesse conceito lá no polimatia de desempenho, as contribuições dele para a sociedade não vinham de uma área em específico, vinham de várias delas. Por exemplo, as invenções do Da Vinci certamente bebiam de um pouco da astronomia, de um pouco da física, de um pouco da construção manual, né, de ferramentas e de artefatos. Tá? Então ele costuma ser o mais famoso, por isso que eu usei o fundo aqui. Usei o fundo do homem vitruviano, né? Seria a representação gráfica aí feita pelo Da Vinci do homem com medidas matemáticas perfeitas, né? Outro, Benjamin Franklin, aquele que figura nas notas de $100. Cadê? Acho que eu tenho uma aqui. Ele norte-americano, também famoso
pelo múltiplo domínio das áreas do conhecimento. Esse camarada aqui, ó, Benjamin Franklin. Esse aqui também é um exemplo de polimatia. Era jornalista, editor, autor, filantropo, político, abolicionista, se bem que isso é mais um posicionamento do que qualquer outra coisa, funcionário público, cientista, diplomata, inventor e enxadrista. Vamos trazer para o Brasil? Rui Barbosa, jurista, advogado, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor. Gilberto Freire, sociólogo, escritor, autor de ficção, jornalista, poeta, pintor. Então percebe que a gente tem algumas figuras na história, já conhecidas por nós, né, personagens famosos, que exerciam e aplicavam esse domínio, essa capacidade de ter excelência em diferentes áreas do conhecimento. Aí você vai me perguntar, mas o que aconteceu? Aliás, recomendo, tá? Artigo da BBC News. O mundo precisa de polímatas? Artigo de agosto de 2017, relativamente recente. Recente porque eu vou discutir aqui agora. Se historicamente a gente tinha uma porrada de polímata, por que isso não é um conceito mais conhecido hoje? Por que a gente não aprende a ser polímata na escola? Por que não tem tantos exemplos recentes assim de gente viva para ilustrar o conceito de polimatia? E aí eu vou explicar por motivos pelos quais os polímatas quase entraram em extinção. Primeiro, a hiperespecialização, né? A gente viveu tempos de mercado aí, se você pensar do Fordismo para cá, né? A produção em escala e a produção em série, ela descartava a necessidade do profissional generalista. E cada vez mais a gente deixava, por exemplo, vamos pegar lá o Ford T. Né? Acho que todo mundo sabe, o Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, não inventou o automóvel. Né? Naquela época já existiam outras montadoras, a Dodge, Citroën. Ele só transformou o processo de fabricação do automóvel em uma produção seriada. Né? E aí conseguiu produzir em escala, enfim, revolucionou a produção em massa, barateou os custos. E uma das premissas base de um sistema seriado é que ele não precisava mais do engenheiro montador de automóvel, que era um profissional caro e escasso na época, que era um generalista, né? Que entendia ponta a ponta da construção do automóvel. Ele precisava, cada vez mais, para uma produção seriada, ele precisava de um profissional hiper especializado em uma tarefa. Então não precisava mais do engenheiro montador de automóvel, ele precisava do apertador de parafuso, o soldador de porca, o encaixador de porta, o pintador de chassi, o encaixador de pneu, né? Então de lá para cá, a nossa sociedade, o nosso mecanismo produtivo enquanto sociedade se baseou muito nesses conceitos e a hiperespecialização tomou conta. A explosão do acesso ao conhecimento, né? O crescente número de especialistas disponíveis e a fragmentação das ciências em disciplinas separadas, com cada vez menos conexão entre si, contribuíram para o declínio da polimatia e do generalismo. Durante muitos anos foi recomendado como dica de carreira que o profissional buscasse uma especialidade, tanto que inaugurou-se toda uma camada da educação chamada cursos de especialização, né? Onde o objetivo era tornar o profissional especialista num ponto específico do conhecimento. E de maneira nenhuma eu estou dizendo que isso não é válido nem nada disso, mas eu vou explicar por que esse movimento está agora regredindo para um outro lado. Eu só queria tratar aqui rapidinho. Elcano, bem-vindo. Elaine Carneiro, bem-vindo. A Nádia está falando que o mundo precisa de gente chique que gosta de caviar e também de cerveja de boteco. Eu adorei o comentário. Eu não sei se eu entendi a analogia com que a gente está falando, mas certamente o mundo precisa de tudo. Talvez de generalistas e de especialistas, né? Acho que é essa um pouco da lógica. Aliás, você falou de cerveja. Eu, como não vou tomar cerveja 2 horas da manhã, falei pra vocês, são 2h30 da manhã aqui onde eu tô, né? Só o Dino pra estar acordado pra falar com vocês mesmo. Então, como eu não vou tomar cerveja, eu vou tomar café. Enquanto eu faço aqui um café, a gente vai tocar o barco. Então, esses são motivos pelos quais a polimatia e o generalismo deram uma desaparecida. Não fazia mais sentido como profissional na sociedade, do jeito que vinha funcionando, você ser um generalista, porque isso não era bem visto, nem bem pago, nem solicitado. Agora, o
que está acontecendo? Nesse tal desse mundo VUCA, que a gente já falou aqui, né? VUCA sendo aquele acrônimo de 4 grandes características do mundo moderno, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. A complexidade inerente aos problemas que a gente tem enfrentado nas organizações é cada vez maior. Isso quer dizer, galera, em português bem claro, que a gente está enfrentando, resolvendo problemas cada vez mais complexos, que não vão ser resolvidos com um conjunto de conhecimento só. E eu provo para vocês, né? E isso faz com que os especialistas já não consigam obter soluções. Por quê? Por causa do seu olhar monoperspectiva. Um especialista olha para qualquer problema sob as lentes do seu conhecimento, sobre aquilo que ele conhece. E se ele é especializado, quer dizer que ele conhece muito sobre muito pouca coisa. Ele tem muita profundidade, mas sobre algo muito restrito. Logo, isso vai limitar a visão dele, a capacidade dele de produzir uma solução. Quer um exemplo super pragmático e moderno? O telefone mais vendido no mundo e mais famoso no mundo não foi fabricado por uma fabricante de telefones, e sim por uma fabricante de computadores, que é a Apple. O carro, um dos melhores carros do mundo, né, considerando aí futuro, né, de carros elétricos, eficiência e autonomia, que não foi fabricado por uma das especialistas fabricantes. Então você tem montadoras que existem aí há mais de 100 anos, 150 anos. E, no entanto, a montadora que colocou esse produto maravilhoso na rua tem 13 para 14 anos. É um bebê corporativo, né? O melhor serviço de transporte de passageiros, ou maior serviço de transporte de passageiros do mundo, que é o Uber, não nasceu de uma empresa de táxi, nem de uma empresa de transporte. Nenhuma dessas 3 soluções foram dadas por um especialista na área. Alguns de vocês me acompanharam no Brasil at Silicon Valley, um evento que eu estava no Vale do Silício no início do ano, e uma das coisas que o Khosla falou, o Khosla, que é o fundador da Khosla Ventures, um dos grandes fundos de venture capital do mundo, é que, cara, a era dos especialistas morreu. Justamente porque a saída não vai vir deles. A disrupção que está acontecendo, por exemplo, no mercado bancário e financeiro, não está vindo dos bancos. Os bancos estão se espertando para tentar correr atrás. Está vindo das fintechs. E isso em uma porrada de outros mercados. Então isso é só um argumento para comprovar, para vocês, para evidenciar para vocês um pouco do que eu estou falando. Isso dito, queridos, existem... Se por um lado o mercado está voltando a valorizar o generalista, alguém que tem nas suas lentes, né? Pensa na analogia da lente. Alguém que tem nas suas lentes uma porrada de áreas diferentes e consegue olhar para um mesmo problema com vários prismas diferentes. Se por um lado o mercado está valorizando isso, e essa é uma capacidade rara e, portanto, cara, né? Ou seja, valorizada, porque quanto mais escassa é um ativo no mercado, mais valorizado ele fica. Por outro, existem riscos. Existem alguns riscos associados à polimatia e ao generalismo. E eu queria tratar esses riscos com você. Primeiro, eu levantei 3 riscos principais, tá? O primeiro é o foco. Existe uma linha tênue entre ser um polímata e ser um amador que conhece superficialmente uma porrada de assunto diferente. Raso como um pires. Um diletante. Ou seja, alguém que acompanha alguns assuntos por prazer, por amadorismo mesmo. A definição de amador é quem faz algo por amor, né, por prazer e não profissionalmente. Mas isso não o torna um polímata. Se vocês resgatarem a definição de polímata que a gente tratou hoje, a gente está falando de polimatia, é a capacidade de alcançar excelência e domínio numa área do conhecimento, né? Falar a respeito ou conhecer aquilo ali não o torna polímata. Então o primeiro grande risco é o foco, né? A tua capacidade de fato ser especialista e dominar um tema. O segundo é o do posicionamento, e eu sofro muito essa dificuldade. Quer ver uma dificuldade que eu tenho? Preencher formulário, preencher cadastro? Profissão. Quem digitar aí que é sexo é sacanagem, viu? Não tem dificuldade com isso. Sempre que eu vejo lá o campo sexo, eu marco lá, toda semana. Eu tenho dificuldade de marcar profissão. Porque o que define a minha profissão, por exemplo? Eu posso me definir pela minha área de formação. Eu sou
um tecnólogo, pela consultoria, sou um consultor, sou professor, sou palestrante, sou investidor. O que define uma profissão? É o que eu faço mais horas no mês? É o que gera mais receita? Então, o segundo grande risco, a dificuldade, é você explicar para as pessoas o que é que você faz e como é que você pode colaborar. Uma das perguntas mais comuns que eu recebo em consultoria é, cara, que tipo de problema você resolve? E a verdade é que a gente resolve com algumas poucas competências, mas na combinação entre elas a gente resolve vários tipos de problema diferentes. Então isso gera uma dificuldade de posicionamento, porque boa parte dos profissionais ainda está na mentalidade da Revolução Industrial anterior e está esperando uma hiperespecialização. E está esperando respostas do tipo, não, eu sou médico de macaco babuíno brasileiro albino. Né? Algo extremamente nichado, algo extremamente especializado. Então, se boa parte dos profissionais ainda está com a cabeça na outra revolução industrial e reconhecem, só conseguem enxergar a outra especialidade, a outra especialização, você vai ter dificuldade de se posicionar como profissional ou como empresa. Tá? Esse é o segundo risco e o segundo custo alto da polimatia. É você ter dificuldade até de explicar o que você faz para sua família e para os seus clientes. E o terceiro risco é o risco do desempenho. Ou seja, o quanto das N áreas que você está se aprofundando e dominando, de fato se conectam entre si para promover resultado real. E quando eu falo resultado real, desempenho, na tua carreira é a tua atraência para o mercado, a tua capacidade de arrumar um emprego ou de empreender com aquelas capacidades, resolver o problema de alguém, de produzir produtos, serviços, soluções. Estou sendo bem pragmático, eu estou trazendo de polimatia lá na nuvem para o chão, para o dia a dia. Porque quando eu falo que isso aqui é um risco, existe o risco de você começar a consumir uma série de conhecimentos diferentes, de áreas diferentes, mas que não se combinam e que não produzem um resultado prático no teu dia a dia. E se não produz nada prático para você ou para ninguém, meu camarada, eu me questiono se isso de fato é polimatia. Sabe? Porque somente engolir conhecimento não te faz um polímata. Tá? Então eu só queria levantar essas ressalvas, porque apesar do conceito de polimatia ser super atraente, super lindo, tem essas dificuldades para as quais você precisa se preparar e que você precisa estar de olho, né? Sulab, bem-vindo, Vandrei, Fabrício, Bruno, Leonete Machado, bem-vinda, tá? Então, cuidar com isso aí. E aí entra no filé mignon de hoje, tá? Eu passei meio batido pelos conceitos anteriores para a gente gastar um pouco mais de massa cinzenta aqui nesse conceito, porque para mim é onde está aí o valor da coisa, tá? E eu acho que para boa parte de vocês também. O título da live, né, que falava polimatia de desempenho, conectando competências e potencializando skills, ele é baseado no que a gente vai falar agora. A polimatia de desempenho, se eu tivesse uma maneira simples, super resumida de explicar a polimatia de desempenho, é competência A versus competência B gerando competência C. Ou seja, a polimatia de desempenho parte de 3 princípios, né? Tem 3 elementos que você precisa ter para desenvolver a polimatia especificamente de desempenho. Primeiro, abrangência, você expandir os teus limites de conhecimento e de desenvolvimento de novas competências. Então, a tua curiosidade, a tua inquietude, a tua vontade de buscar competências em áreas que não são as suas áreas de domínio atual, ou não são as suas áreas de conforto atual, ou não são as suas áreas de formação. Tá? Então, o primeiro fato é essa expansão de limites. Ou seja, se eu quero gerar combinações entre as minhas... Hoje eu preparei um pequeno material de apoio aqui, dispositivo de apoio. Não liguem, eu estou de moletom e de meia. Vamos fazer o seguinte. Se a gente está querendo... Vai ficar aqui? Acho que vai. Se a gente está querendo combinar
competências existentes e fazer com que elas se conectem entre si para gerar novas competências, ou seja, essa com essa gera uma nova competência aqui, eu preciso ampliar a matéria-prima, né? Se eu quero multiplicadores aqui, eu vou ter que ter mais competências de base. Então, quando a gente fala de abrangência, é expandir esses limites aqui. É ter cada vez mais competência 1, a competência 2, a competência 3. Lembrando que cada uma delas se traduz em 3 elementos, em competência, habilidade e atitude, né? E aí, a partir do momento que eu desenvolvo uma nova competência e coloco isso no meu balaio de competências, eu tenho possibilidade de, então, passar a combiná-las com outras que já existem. E aí, a partir disso, gerar novas capacidades. Vocês querem Deixa eu terminar esse conceito aqui e eu já dou exemplo para vocês. Segundo, profundidade. Aí aqui vem o risco que eu falei para vocês, evitando a diletância rasa. Me espanta no mercado atual a nossa capacidade de engolir bullshit. Né? A nossa capacidade de engolir discursos rasos e vazios sobre qualquer assunto que seja. Então, qualquer competência que você colocar aqui, garanta que ela de fato tem profundidade. Ou seja, que existe um conjunto de conhecimentos associado a ela, aí aqui entra estudo, a teoria, os fenômenos, os conceitos, os gurus, o que a ciência já sabe sobre aquele assunto, quem são os grandes autores, o que é consenso na área, o que não é consenso na área, está sendo questionado, né? Aí depois, nas habilidades, experiência, empirismo, aprender fazendo, já tentei assim, já tentei assado, já acertei, já errei, já fiz eu mesmo, já comandei equipes que fazem. E terceiro, a atitude, vejo o valor, entendo o benefício que traz, consigo me inspirar, argumentar e me motivar a executar isso aqui. Sem essa profundidade, dificilmente você atinge, eu diria que você não atinge a polimatia de desempenho. E o terceiro item, e aqui é o que de fato faz essa... Deixa eu puxar um pouquinho isso aqui para cá. Faz essa polimatia ser de fato de desempenho, é a integração entre elas. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vou começar de trás para frente. Vou pegar uma competência aqui. O que me permite... Eu estou hoje na Romênia, né? Eu volto... Daqui a uns 4 dias eu vou para a Turquia, vou para Istambul. De lá eu passo no Brasil, passo 24 horas, troco, né, as cuecas da mala e vou para os Estados Unidos, depois vou para a Europa. Lá na Europa, aqui na Europa melhor, entre outras coisas eu vou fazer palestra sobre inovação corporativa. O que me permite oferecer essa competência de palestra sobre inovação corporativa? Ela é um subproduto. Eu não fiz um curso de palestra sobre inovação corporativa. Eu não fiz um treinamento. O que eu tenho são competências de base, que quando combinadas me permitem oferecer isso aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho competências relacionadas à palestra. Eu tenho competências relacionadas à inovação corporativa. Então, de inovação corporativa, eu tenho conhecimentos sobre isso, formação, eu tenho habilidades sobre isso, já fiz e faço nos meus clientes, né, programas de inovação aberta em grandes corporações, e a atitude em relação a esse assunto aqui, inovação corporativa. Em relação à palestra, eu também tenho conhecimentos, entendo como é que se faz compartilhamento de conteúdo, oratória, habilidade, faço isso há mais de década, e atitude. Então é na combinação dessas diferentes competências, e aqui dentro a gente podia continuar quebrando as competências que estão aqui dentro, tá? Então dentro de palestra tem oratória, tem domínio de palco, linguagem corporal, leitura de público, ajuste de linguagem, tudo isso são competências que estão aqui, né? E aí eu combino elas para eu conseguir oferecer uma palestra. E outra, preciso do idioma ainda, né? Porque se eu vou oferecer na Europa, eu vou oferecer, algumas cidades vai ser em inglês, algumas cidades vai ser em francês. Eu preciso do idioma. Se eu não tivesse
qualquer uma dessas 3 competências de base aqui, que é o idioma, inovação corporativa, conhecimento de inovação corporativa e competências de palestra e de oratória e de compartilhamento de conteúdo, eu não teria essa competência combinada aqui. Então, percebe que de ingredientes base, de competências base, quando multiplicadas, permitem que eu ofereça algo que não vou dizer que é único nem inédito, porque eu conheço uma porrada de gente que consegue fazer isso aqui. Mas é raro. Das 7 bilhões e um cacetada de pessoas no mundo, quantas sabem fazer isso aqui? Quantas têm esse produto combinado dessas 3 competências de base? Se você olhar as competências isoladamente, eu tenho certeza que é um grupo muito maior. Mas ela combinada é muito menor. Vou dar um outro exemplo. Ah, curtiram, né? Esse aqui é um novo material do Dindo. Esse aqui é o quadro portátil. Vamos lá. Vou dar um outro exemplo para vocês. Tranquilo, galera? Estão acompanhando até aí? Tá fazendo sentido? Flávio Vale, Andréia, bem-vinda. Fábio Pitorre, bem-vindo, meu querido. Coisa boa. Heloísa, Laura, Jotinha. Só gente boa. Vera Primão, que maravilha. Pô, chegaram na hora certa. Vamos dar um outro exemplo. A capacidade de oferecer consultoria em gestão estratégica. Isso aqui não é uma competência de base. Isso aqui é uma competência produto. Produto de quê? Certamente competências relacionadas à consultoria, no mínimo, né? A consultoria e competências relacionadas à gestão estratégica. Se a gente falou que a competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, cada uma dessas aqui, né, consultoria e gestão estratégica, eu vou conseguir quebrar nesses 3. Então, em consultoria, eu vou ter conhecimentos, habilidades e atitudes relativos a desenho de solução, diagnóstico, maturidade organizacional, comunicação com o cliente, vendas, né, liderança de equipes. Porque sem essas competências base aqui, eu não tenho nem a competência de prestação de consultoria. E aqui dentro de gestão empresarial a mesma coisa. Eu tenho conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à gestão, a processos, a projetos, a estratégia, a planejamento estratégico, a OKRs e metas. Todas essas são competências de base que juntas permitem que eu tenha competência de gestão estratégica. Que quando combinado com essas competências daqui, permitem que eu ofereça esse produto combinado aqui. Que pouca gente consegue. Grande Irã, bem-vindo. Luiz, bem-vindo. Percebe, galera, o que eu estou falando? Então, vamos mais um, então, só para garantir que o conceito assentou. Vocês sabem que eu tenho um pé muito forte na educação, né? Educação de adultos, na andragogia. Então eu leciono uma porrada de MBA, pós-graduação e curso de mestrado, no Brasil e fora. Então vamos pegar aqui. Eu faço coordenação e docência de cursos de empreendedorismo numa universidade na Colômbia. Só aqui eu tenho no mínimo 4 conjuntos de competência para eu conseguir oferecer esse produto, esse serviço, que é essa colaboração para a sociedade, né? Coordenação de curso de pós-graduação, que é uma competência grande. Docência, né? Ou seja, lecionar. Empreendedorismo e o idioma, né? Porque se é na Colômbia, o espanhol. Cada uma dessas aqui eu vou conseguir quebrar em conhecimentos, habilidades e atitudes diferentes. Então, na docência, por exemplo, eu vou quebrar isso em conhecimentos, habilidades e atitudes de andragogia, design instrucional, modelos avaliativos, modelos de ensino-aprendizagem, project-based learning, problem-based learning,
Cada uma dessas aqui são competências de base que juntas permitem que eu tenha a competência da docência, que quando multiplicada com competências de coordenação, competências de empreendedorismo e idiomas, me permitem oferecer isso aqui, que é uma competência rara e, portanto, escassa. E, portanto, o nego paga em dólar e não é pouco. Percebe onde eu quero chegar, galera? Eu estou saindo do papo lá de cima, filosófico, skills e combinação e polimatia, lá pro boleto no fim do mês. Tá? Se a gente está falando aqui a polimatia como um fator de desempenho como profissional, é porque a gente consegue, a partir de competências de base, começar a multiplicá-las e oferecer combinações únicas, fórmulas únicas, propostas únicas de valor. Fê, bem-vinda. Milena, bem-vinda. Percebe? E aí a pergunta que eu faço para vocês é, as competências de base que a gente tem, muitas são parecidas. Né? Você perguntar, quem é que fala espanhol, por exemplo? Pô, uma galera fala. Agora, quem é que consegue combinar isso com outras competências para oferecer um produto ou serviço que eu não vou dizer que é único, mas que é escasso e, portanto, é valioso? Eu só consigo cobrar a hora que eu consigo cobrar porque o que eu ofereço, pouquíssima gente oferece. E do jeito que eu ofereço, menos gente ainda oferece. Agora, quer dizer que eu tenho QI mais alto, sou mais inteligente? Nem a pau. Já está comprovado por teste que não sou. O que eu consigo é combinar algumas competências e aí... que bueno, Ernesto. Perfeito, Irã. Concordo, são raros. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é, ao juntar... Qual que é a minha fórmula? Né? Que não é mágica para ninguém, eu estou justamente aqui compartilhando, porque, porra, quanto mais gente souber e aplicar isso aqui, melhor. Eu tenho a filosofia da abundância, eu não tenho concorrente. Eu tenho só colegas e parceiros de mercado. Então, se eu não acreditasse nisso, certamente não estava aqui compartilhando. Qual que é a porra da fórmula? Primeiro, abrangência, uma inquietude e uma busca incessante por novas competências. Não é por novos conhecimentos só. Lembra, conhecimento é só 1/3 da competência. É pelo conhecimento, pela habilidade e pela atitude. Mesmo quando for desconfortável, ou seja, for numa área que não é na minha. Grande Daniel, bem-vindo. Júnior Grande, bem-vindo. Então, a abrangência, a busca pela ampliação desse rol de competências base. Beleza? Segundo, a profundidade. Garantir que em cada uma dessas áreas de conhecimento a gente tenha de fato aprofundamento, né? Domínio, capacidade de atingir excelência. E terceiro, a integração. As conexões em progressão geométrica. Porque você pensa comigo, matematicamente, quanto mais competência de base eu tenho e mais elas se conectam entre si e geram outras competências, resultado, essas também se conectam com as outras e vão gerando resultados imprevisíveis, impossíveis de serem mapeados. E é por isso que cada um de nós vai se tornando, quem vai seguindo esse caminho, essa estrada de ladrilhos dourados aí, vai... Dani Rezende, bem-vindo. Vai se tornando um profissional tão complexo que chega uma hora que você olha para trás e fala, cara, mas como é que eu vim parar aqui? Como é que eu desenvolvi essa competência aqui? Aí você tem que ir puxando o fiozinho e lembrando, não, eu consigo fazer isso porque eu conseguia fazer tal, e aí pintou a oportunidade tal, e aí por isso o cliente tal me chamou, e aí lá eu experimentei tal coisa, e aí conheci uma coisa nova, que aí se combinou com um conceito antigo que eu já tinha, aí eu usei aquela ferramenta. Não tem um caminho claro. Se você me perguntar como é que eu fui parar dar aula num mestrado na Colômbia, não foi pelos meus belos olhos castanhos. Não foi só pelo meu espanhol. Não foi só pelo meu domínio no tema. Não foi só pelo meu relacionamento. Mas por uma série de fatores, produto multiplicados dessas competências de base. Percebe? Então é disso um pouco que a gente está falando. Tiago Pupo, bem-vindo. Tá? Então a polimatia de desempenho, galera, de maneira super simples, né? Competência A vezes competência B, que gera competência produto C. Tá? De maneira super simplista. A polimatia de desempenho baseada em 3 grandes elementos. Abrangência, ou seja, expandir os limites do seu rol de competências. Segundo, profundidade, para evitar ser rasos como pires. Né? E terceiro, a integração, essas conexões entre elas, gerando novas capacidades. Então não adianta só a abrangência, você ter uma porrada de competência diferente. Se elas juntas
não te ampliam nenhuma capacidade. Nesse caso, 2 mais 2 não pode ser 4. 2 mais 2 tem que ser 18. Ou seja, o resultado da combinação entre as duas competências básicas tem que ser muito mais do que eu já sabia fazer isoladamente. E aí, meus camaradas, isso serve para qualquer carreira, né? Aqui eu dei exemplos na área de gestão, na área de educação, na área de palestra. Mas, médicos que juntam as suas competências técnicas com capacidade de empreendedorismo, cara, saem muito na frente dos outros. Por quê? Porque o cara sai da faculdade manjando tudo da área técnica lá da medicina, mas, ele quer abrir uma clínica amanhã, não sabe, ninguém nunca ensinou a ele a fazer orçamento, a fazer contratação, a ler contrato, a contratar uma equipe, a liderar uma equipe, a fazer orçamento, a fazer previsão de fluxo de caixa. Ninguém ensinou isso pro cara. Não é culpa dele. Agora é responsabilidade dele. Porque vocês já me conhecem e eu cago e ando pro conceito de culpa. O que importa é que é a responsabilidade dele, correr atrás e entender que ao somar as competências de medicina com as competências de empreendedorismo, ele se torna, na multiplicação dessas duas, ele se torna um profissional muito mais capacitado para resolver vários outros problemas, oferecer várias outras soluções que nenhum dos dois isoladamente conseguiria. Nenhum empreendedor não médico conseguirá, nenhum médico não empreendedor conseguirá. Percebe? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Galera, tá fazendo sentido? Manda um hang loose, ou um tchauzinho, ou qualquer emoji de mãozinha que esteja fácil aí, para eu saber que tá fazendo sentido para vocês, que o que a gente está falando... Começa a pensar agora na tua carreira. Eu quero saber quais são as competências de base que você tem e como que elas combinadas geram novas competências. Dá uma colocada aí. Coloca aí para mim, se alguém tiver, se alguém conseguir identificar agora, qual que é uma competência produto. Uma grande Marcos Vilhena, coisa boa, não tinha te visto aí. Coloca aí uma competência produto, ou seja, uma dessa que é resultado das tuas competências de base. Joga aí só pra gente trocar uma ideia. Ou seja, algo que você consegue oferecer que é raro. Não precisa ser inédito, né? Não estamos falando pra você ser um profissional único no mundo, porque eu não acredito muito disso. Laline! Fabi, que legal, só gente boa. Diogo, colhem aí. Então percebe quando eu encho o saco de vocês, por exemplo, de que, não dá em pleno século XXI para não falar inglês. Não é pelo inglês em si. Não é pelo teu diplominha do CAA. Porque isso, cara, cliente tá cagando e andando. E vou te falar, até empregador tá cagando e andando. Quem gosta de diploma é RH, cara. Ou a escola que vende diploma. Eu encho o saco de vocês porque a tua capacidade de falar inglês somada com todas as outras coisas que você sabe fazer, puta que pariu. Aí você fica um profissional bem melhor. Um engenheiro que fala francês tem possibilidade de conseguir um bom emprego, por exemplo, na Renault, ou na Orange, ou numa outra empresa francesa. Por quê? Por causa da soma dessas duas competências. E aí, quanto mais complexo é essa... Marcel Castro, bem-vindo. Ah, beleza. O Irã fez até um link aí com o nosso outro projeto, né, que é o Exponential, né, o projeto de carreira. Pois é, uma das bases da carreira sem limites é justamente esse incessante crescimento, essa incessante ampliação da lista de competências base, da conexão entre elas, que eu me preocupo muito com isso. Não é uma questão de quantidade. Se me perguntar hoje o número, de quantas competências tem no seu mapa de competências, nunca parei para contar. Eu sei que entre elas, aí, meu camarada, aí o bicho pega. Aí eu ofereço uma fórmula muito particular, muito única. O Ernesto está falando que tem uma competência de gestão de projetos para turismo, liderança, empatia, comunicação assertiva e hospitalidade. Perfeito, Ernesto. Por quê? Porque a maioria dos profissionais de turismo não tem essa competência de gestão. E boa parte dos profissionais de gestão não manjam de turismo. Então você está numa zona de interseção que é um nicho que te permite ser, não único, mas raro, escasso. E se você é escasso, meu camarada, teu preço sobe. Sobe. Eu me considero um excelente profissional na minha área. E aí? Eu não saberia dizer.
minha recomendação é você mapear quais são as competências que te fazem uma profissional bacana nessa área e principalmente como que você usa esses... Pensa nessas competências de base como os ingredientes de uma receita, tá? Então, como se a gente estivesse numa cozinha. Todos nós temos acesso à mesma geladeira, à mesma despensa e ao mesmo hortifruti. Ou seja, as competências de base estão disponíveis para todos nós. Agora, você concorda que os restaurantes não são todos iguais? E que os chefes, cozinheiros, as cozinheiras não são todos iguais? Por quê? Porque eles fazem combinações diferentes com os ingredientes que todo mundo tem. Tá? Então, por exemplo, a Vera Primão acabou de colocar ali que ela sabe fazer gerenciamento de projetos bancários em multinacionais. Cara, no mínimo 3 grandes áreas de competência, difíceis de se conseguir mesmo isoladamente, porque o conhecimento e as habilidades e atitude de gerenciamento de projeto no nível que a Vera tem, que eu conheço bem a Vera, já requerem muitos anos e muita grana para conseguir. Para projetos da área bancária já é outra área de conhecimento, e para trabalhar em multinacionais, um outro conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Quando ela junta esses 3 ingredientes numa caçarola só, num ratatouille só, numa receita só, ela passa a ser uma profissional diferenciada. Como dizem aí os RHs, mosca branca do zóio azul. E quando você é mosca branca do zóio azul, quer dizer que você é raro e escasso, o teu passe valoriza. E veja, eu não estou falando isso aqui simplesmente com o objetivo pobre de aumentar salário, não. Mas tem uma questão também da tua colaboração na sociedade. Claro que eu quero que o teu passe valorize para, né, você parar de quebrar pedra. Mas a gente está falando de você ter um senso de realização e de impacto na sociedade que te dá tesão fazer o que você faz. Porque você, no fim das contas, olha que engraçado, ao ser generalista você acabou se especializando, porque ao fazer gestão de projetos bancários em multinacional, você acaba entrando numa interseção de várias áreas de sombra, que quantas pessoas estão ali naquela interseção com você? No teu estado, no teu país, no mundo? São poucas. Então, através da polimatia e da generalização, a gente chega numa ultra especialização. Percebe? Rafa Lobo, bem-vindo. A Nádia está comentando que saber lidar com pessoas é o mais desafiador. Excelente, Nádia. Puta que pariu. Excelente. Por quê? Essa é uma competência das competências de base que potencializa várias outras. Caceta, já está estourando o nosso tempo. Que potencializa várias outras. Tá? Então, assim como eu falei de idiomas, trato com pessoas é um deal breaker, ou seja, você pode ser excelente tecnicamente, que se você não tem, e o lidar com pessoas, a gente está simplificando toda uma área de gestão de pessoas, de liderança, de empatia, de relacionamento, né? De trabalho em equipe, tá? A gente está tratando com simplismo lidar com pessoas, que foi a expressão que a gente usou aí. Mas ainda assim, não ter isso aí vai te prejudicar demais. Ao mesmo tempo que saber desenvolver isso aí potencializa qualquer outra competência que você tenha. Vai ser um médico melhor, vai ser um empreendedor melhor, um cozinheiro melhor, um contador melhor, um chefe melhor, qualquer outra coisa. Sabe? Então, tem isso aí. Como se autoavaliar? Excelente. Vamos passar para os hacks? Deixa eu apresentar o conceito de... Galera, se cair a live, eu já conecto de novo. Ixi, o Instagram já deu o avisozinho. Eu vou pedir aí uma extensão de tempo aí de mais 10 minutos pra gente matar. A gente vai falar de triângulo do talento, né, de identificação das competências, que é um pouquinho da pergunta da Raquel, grande Raquel. E a gente fecha falando de alguns hacks, né, algumas dicas práticas aí para você aplicar na sua carreira. Então, eu vou derrubar a live agora para poder salvá-la e já conecto de novo. Beleza? Enquanto isso, vamos botar de novo aqui o nosso David Bowie. Já, conecta aí de novo, hein? Se você não voltar, vou na sua casa bater na sua porta, puxar seu pé.